Bom dia a todos os ouvintes, audientes em espanhol. Somos trinacionales, somos vários pueblos. Acá hay que mover las aguas grandes y en grandes moveres, porque el agua parada se pudre. Estamos moviendo las aguas, estamos movimentando as águas. Iguaçu, no Guarani, significa águas grandes. E eu vim do Rio Grande, tchê. Sananduva, ali da região de Sananduva? E tudo, aqui é Iguaçu, águas grandes, nós só pensamos grande, tchê, né? Você também é do Rio Grande, né? Vim. E o Bruno, quando me convidou para vir aqui, disse que vocês chamaram ele, meio-dia, eu achei que era para almoço, mas... Não, mas aqui nós não paramos, aqui é restaurante que não fecha para o Você almoço. não pode concorrer com o Rafael, né? Não temos essa capacidade. Mas diga lá, Nilson. Então, nós estamos propondo... foi para quebrar o gelo um pouquinho, Sim, né? claro. Mas o projeto é ambicioso, um novo Mercosul, Nelson e Nédio, e o jovem, eu não sei o nome? Dante. É um novo Mercosul. Que seja também para as pessoas, que seja também para o meio ambiente. A agenda da Associação Comercial e do CODEFOS, da CIF e do CODELESTE e outros conselhos que tem em Porto Iguaçu, eles reuniram aí o FILMES, o Festival Internacional de Logística e Mobilidade Sustentável, que nós também, de certa maneira, estudamos desde 88, ainda antes do Mercosul, nós já propunhamos alguma coisa nesse sentido, né? A logística é vital, sem logística não tem negócio, é conectividade isso. Nós, nos cursos que fizemos de pós-graduação especializados em grandes centros de turismo receptivo de excelência mundial, nós estudamos que qualquer polo turístico, para ser desenvolvido, ele depende da conectividade que ele permite. Se é a conexão aérea, rodoviária, ferroviária, hidroviária, energética, telefônica, cibernética. Quanto maior a velocidade e capacidade que tem um polo de conexão, maior o potencial que ele vai ter. Então, nós temos 3 grandes aeroportos internacionais aqui, temos várias rodovias federais chegando aqui, e tudo de maneira descoordenada, sem nenhuma visão integrada, sistêmica. Então, nós diagnosticamos isso lá no passado, em 88. E todas as obras que estão saindo por aqui, estão saindo de maneira assim, tipo por espasmo. Nós estamos sem... vamos fazer uma ponte. Tá bom, vamos fazer uma ponte, mas e o que isso vai representar? Do ponto de vista ambiental, por exemplo, nós propomos que os caminhões que vêm de São Paulo, Buenos Aires, ou Paranaguá, Assunção, ele não pode vir entorpecer o nosso turismo. Nem o turismo pode atrapalhar o trânsito pesado. Foi contratada uma empresa de renome mundial, com sede em Londres, a Arup, uma das maiores multinacionais de consultoria, e se diagnosticou que se colocasse o corredor logístico junto com o corredor turístico, um ia matar o outro. Aí precisou contratar uma empresa lá de Londres, vieram canadenses, argentinos, mexicanos, gente de vários lugares do mundo, especialistas, para diagnosticar isso que a gente vê na Ponte da Amizade, que precisa contratar uma empresa lá de Londres para dizer que a ponte, o turismo não combina com caminhões e tráfego pesado. Então, nós estamos propondo que São Paulo tem rodoanel. Certo. Curitiba tem rodoanel. Belo Horizonte tem rodoanel. Moscou tem rodoanel. Paris tem rodoanel. E até Cascavel estão financiando um rodoanel. O Vermelho esteve lá agora há pouco tempo com o nosso diretor-geral e estão financiando lá, estão se pleiteando um rodoanel para Cascavel. E até Campo Mourão, nós estamos perdendo para Campo Mourão, nós estamos propondo uma coisa elementar. Aliás, Campo Mourão foi bem feito. Muito bem feito. Então, aqui nós somos 800 mil pessoas, somando os 3 países. Então, mas o novo Mercosul que nós imaginamos, Nelson e demais colegas teus de jornalismo, também nós pensamos que tudo que nós fizemos daqui para diante, qualquer intervenção que a gente faça aqui, nós temos que nos perguntar o que isso vai impactar a humanidade, do ponto de vista filosófico falando, até conceitual e ambiental e antropológico.
Nós estamos propondo que, por exemplo, um novo parque nacional em território paraguaio, que seria o terceiro produto turístico de excelência mundial, a exemplo do que hoje são os parques nacionais. E qual é a receptividade deles em relação a essa ideia? Bom, além do aspecto, eu tive com o ministro de Relações Exteriores da República do Paraguai, e hoje o Paraguai coordena o Mercosul, né? Sim. E ele falou: Nilson, o projeto de vocês, eu não imagina, eu sabia que havia qualquer coisa, uma proposta lá na Tríplice Fronteira, mas não imaginava que tivesse essa magnitude de importância, porque também inclui um tratado de paz perpétua. Os países membros do Mercosul, justo foram os países que protagonizaram a guerra da Tríplice Aliança, Nelson. E até hoje não se assinou nenhum tratado de paz. Eu não posso ser sócio de alguém que ainda tem feridas na alma, que está de luto praticamente. Minha esposa é paraguaia, arquiteta urbanista, minha sócia. A Guerra do Paraguai ainda é bem lembrada, né? Os fantasmas estão aí nos ares. Qualquer paraguaio, se você fizer amizade com ele, não dura muito tempo e ele vai falar. Porque a população masculina foi quase dizimada. E até crianças. A Batalha Costanhú, 4.000 crianças foram dizimadas. Então, além do aspecto, vamos dizer... o Paraguai reclama de poucas coisas, de relíquias pequenas, do canhão El Cristiano. O canhão está ainda no Rio de Janeiro? Está no Rio de Janeiro, tá no ainda, Rio de Janeiro ainda, né? Então, quer dizer, não importa quem tem a culpa, não vamos certo. Inclusive, vamos dizer, nós seria um contraponto, já falando em contraponto, que é o programa de vocês. Só para Nilson, qualquer discussão que sustenta a guerra é pior do que a paz. Então, qualquer discussão que você fizer, qualquer argumento que você der em favor da guerra é muito pior do que a paz. Pronto. No caso da Rússia e a Ucrânia, a Europa está em pânico com o risco de uma bomba atômica ou de uma guerra nuclear. Então, se a gente acenar para o mundo que aqui tem um lugar que convivem etnias, árabes, judeus, chineses, coreanos, brasileiros, paraguaios, guaranis, né? O mundo inteiro, o pessoal que está preocupado lá na Europa vai vir passar a investir aqui, porque aqui há segurança. Nós podemos ser uma resposta a uma inquietação mundial hoje com relação a ser uma alternativa, o Conesul passar a ser uma bandeira que se levante a favor da paz. Sem querer ser tão abrangente, aproveitando o tempo que vai indo, Nilson, daí eu passo para o Dante depois. O que nós, brasileiros, temos que fazer nessa dimensão de projeto que você propõe, os teus colegas que estudam isso? O que o Brasil tem que fazer? Nós temos que fazer muita coisa, nós temos que colaborar com muito, nós temos que construir muito, nós temos que nos adaptar muito? Bom, primeiro que o projeto Iguaçu, Águas Grandes, ele é uma plataforma logística e turística de escala continental. Mas ele é também nós queremos transformar essa região, coletivamente, mobilizando a sociedade civil e os governos, para transformar essa região trinacional também num grande centro, um maior centro integrado de turismo, sim, logística, sim, mas também de saúde e bem-estar do Cone Sul, do continente sul-americano. Nasceu a partir de que o COMUS, o Conselho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, que reúne 40 entidades, organizações, inclusive os 3 níveis de governo, ali integra a Anvisa, a 9ª Regional de Saúde e a Secretaria de Saúde do município, e se aprovou a proposta de se constituir hospitais do Mercosul de excelência mundial. Para depois isso aqui ser um modelo que possa se replicar em outras regiões de fronteira. Porque Foz do Iguaçu está sendo extremamente onerada, porque vem aqui os brasiguaios, vem os argentinos, os caminhoneiros que transitam por aqui, os turistas, e isso tem um ônus para a saúde e que o município está bancando sozinho, né? Então, cada país poderia ter a sua especialidade. Também nasceu a proposta de que a UNILA, que temos aqui, a Universidade Latino-Americana, poderia ser também no Paraguai uma universidade nacional paraguaia, com metade da população estudantil e de professores, também de nacionalidade paraguaia, mas o restante dos povos da América Latina. A Argentina também poderia fazer a mesma coisa, e nós teríamos aqui um polo de ciência e tecnologia avançado, e que chamasse a atenção da opinião pública mundial. Mas veja só,
Florianópolis, você sabe por que é um grande polo de atração de cérebros? E não é só porque a comunidade alemã, a comunidade alemã sempre foi muito avançada, né, na tecnologia. Mas ali você tem o charme. Eu levo minha família, não é só pelo salário que os grandes cérebros da inteligência, da tecnologia vão a Florianópolis, porque ali tem qualidade de vida e tem segurança. Então, o Rodoanel, quando o ministro de Relações Exteriores, que nós apresentamos esse projeto agora em Assunção e coordena o Mercosul, o Paraguai, ele disse que esse projeto nosso teria que apontar como uma solução também na área de segurança pública internacional. Eu falei, senhor ministro, o anel viário, ligando os 3 aeroportos e fazendo o mesmo link que fazia o trem da Erva Mate Laranjeiras de Porto Mendes a Guaíra para superar o desnível, e toda a economia da hidrovia era muito pujante, ele não só vai fazer essa transposição da barragem de Itaipu, que antes era em Guaíra, agora passou a ser em Foz do Iguaçu. Esse anel cumpre a mesma missão que aquela época tinha para trazer erva mate de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, em direção ao Prata, até a Europa depois. Mas o Rodoanel ele permite, no caso de um ataque terrorista ou um acidente natural extremo, que as forças nacionais de segurança, o Exército, Marinha, Aeronáutica, a Defesa Civil, a ambulância, o bombeiro, em caso de uma calamidade, um acidente natural extremo, que essas forças, inclusive os hoteleiros, os agentes de viagem, possa evacuar a população rapidamente. Então é um instrumento de segurança pública internacional, defesa civil e defesa nacional. Então é um projeto superador de tudo que já tem se feito aqui de maneira isolada, sem uma visão sistêmica. Nós estamos propondo uma agenda pró-consenso trinacional e uma agenda pró-sustentabilidade, que envolva o aspecto econômico que você perguntou, quem é que vai bancar isso, né? Se o Brasil é que tem que fazer. Não, seria uma parceria público-privada, uma aliança público-privada trinacional, né? Respeitando as leis, os tratados, o Mercosul é uma política de Estado. A nossa proposta é que até julho, a presidência paraguaia liderando, apresentando, porque já está declarado de interesse nacional do Paraguai e também está aprovado no Parlamento do Mercosul. Então tem um caminho bastante adiantado, só precisaria agora, na próxima reunião de cúpula de presidentes, que nós propomos seja aqui em Hernandárias, que se iniciem os estudos de viabilidade técnica, os presidentes autorizem o início desses estudos. Itaipu começou de uma simples ata, vocês sabem disso, a ata de Iguaçu, né? Então, nós só queremos a autorização para iniciar os estudos de viabilidade técnica, econômico, financeira e ambiental e que se constitua um grupo gestor, seja aí envolvendo a Receita Federal, a Polícia Federal, as aduanas, né? Inclusive, vocês devem ter visto a capa do jornal esse dia, Comando Tripartite realiza operações nas fronteiras. O território, aqui, se continuar nesse desordenamento territorial, caso de Rio de Janeiro, tem lugares que nem o Exército consegue entrar, por causa da desordem urbana. E nós estamos numa desordem urbana, cada um faz o que quer, né? Um uso também de desordem aduaneira. Nós estamos num ponto de crítico, numa encruzilhada, como nós dizemos no Rio Grande, de seguir o caminho semelhante ao que as favelas do Rio de Janeiro ocuparam, tudo uma grande desordem urbana trinacional. Porque desde Itaipu até o Marco da Serra-Fronteira nós só temos 12 quilômetros. E essa grande metrópole está crescendo sem esse ordenamento que nós estamos sugerindo. Então, essa agenda que nós estamos propondo é para o grupo impulsor do projeto, que nasceu a partir de audiências públicas do Parlamento do Mercosul, em 2016, nós queremos convocar o CODEFOS, o CODELESTE, o CODESP, os conselhos de meio ambiente, os conselhos de cultura, os conselhos dos idosos. O Comus já está dentro, que são várias organizações. Então, se a gente conseguir realmente, porque o modelo que nós estamos implantando aqui é tudo para o turista, para os caminhões e o povo. Se o primeiro e maior beneficiário do modelo que nós estamos implantando aqui não for a sociedade local, a sociedade local vai ser hostil ao visitante. Nilson, deixa eu só te interromper, que eu quero passar para o Dante fazer a última pergunta. Nós temos 3 minutos. A gente tinha
previamente marcado 15 minutos, passamos já dos 20. Opa. O Bruno está aqui conosco, não registrei a presença do Bruno. Diga lá, Dante. Nilson, eu vejo a sua proposta de criação de um novo parque nacional no lado paraguaio, né? Onde seria exatamente isso? O que existe nesse local para ser um parque nacional e a possibilidade? Obrigado pela pergunta. O Paraguai tem 2 cataratas belíssimas aqui na região. Uma chama Mondaú, em Guarani, e Nhacundaú, mais ao sul, 50 quilômetros ao sul. E esse parque teria a magnitude do parque argentino, mais aproximadamente. E tem o Museu Científico Moisés Bertoni, que é um sábio suíço, contemporâneo de Oswaldo Cruz, que, aliás, ajudou a sanear o Rio de Janeiro, né, e, paradoxalmente, veio morrer de febre amarela aqui em Foz do Iguaçu. Então, nós perdemos 7 quedas quando inundou Itaipu. E a supressão de selva, na época era tudo selva, essa região. Então, nós, depois de terminar de pagar a dívida de Itaipu, nós vamos ter $1 bilhão cada país. Se nós não tivermos um projeto, eu creio que... E até não precisaria dos dinheiros de Itaipu, mas a gente precisa de Itaipu como um parceiro estratégico, né, e político e diplomático fundamental, e a Ciretá também, com o Paraguai. O Paraguai perdeu a maior parte do território de selva na época. Então, o Paraná e o Paraguai, agora nós precisamos fazer o seguinte, uma ideia que surgiu é que existe um acordo de irmandade entre Foz do Iguaçu e Arandarias, que até hoje não se operacionalizou. Nós propomos que esses 2 municípios, sede da maior hidrelétrica de produção de energia renovável do planeta, que não é pouca coisa, Nelson, quando nós construímos Itaipu, nós dobramos a produção de energia. Se nós demos luz para o Brasil, esses 2 municípios, no mínimo, têm que brilhar também. Então, nós defendemos, sim, que a partir de agora a gente tem um pouquinho mais de amor à nossa terra trinacional, e que esses 2 municípios sejam sócios estratégicos do projeto Iguaçu Águas Grandes. E passem a ser também parceiros e proponentes, não mais o Nilson Rafaim, a Mari Andami, nem a Tecno, que é uma empresa minúscula aqui da fronteira, mas que tem um pensamento e grandes sonhos, né? Que a gente possa, a partir da Tríplice Fronteira, iniciando aqui, que é o único projeto que nós conhecemos que contempla diretamente os 3 países e alcança o Uruguai pela hidrovia. Então ele torna o Mercosul efetiva e definitivamente operacional, mas também unindo os povos para preservar a vida. Nilson, obrigado pela tua presença. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês, um grande abraço. Eu estou terminando a entrevista contigo por causa do tempo. Não, sem dúvida. Estamos à disposição. Perde o ônibus aqui conversando. Vocês são uma bênção, damos graças a Deus pela vida de vocês. Queria ouvir uma hora o Nélio também, que não teve oportunidade de entrevistar. Mas para mudar a história do continente, em 15 minutos não é fácil. Nós, em Brasília, nós construímos em 5 anos. E não tinha nem rodovia. Até tijolo nós levamos de avião. E precisou um cara corajoso como foi JK. E o Niemeyer para pensar a cidade. 5 anos para construir, mas porém pensada 100 anos atrás naquela... Não, na realidade foi a Constituição que previa a mudança da capital, exatamente, Rio de Janeiro, do litoral, que era perigoso, para o interior. Mas teve alguém que teve que ter coragem. Iniciativa. Mas eu não acredito muito nessa desculpa não, de que trocou porque era perigoso o litoral, porque o Washington fica no litoral também, eles não trocam. Mas Estados Unidos, o equipamento de guerra deles é diferente do nosso. A Josiane está registrando aqui, mandando um abraço para o Nilson, pela questão das ideias e por toda a sua visão futurística. Muito obrigado, Nélio. E tem que mobilizar, porque os projetos, eles começam, como diz o Nilson, não é da noite para o dia, a coisa... vai andando, as ideias estão sendo jogadas, daqui a pouco a iniciativa privada, grandes grupos, ajuda a comprar ideia, ajuda a fazer o investimento, tem interesse na exploração de determinados serviços, e as coisas vão acontecendo se tiver um planejamento para isso. Não tem a cidade industrial de Curitiba? Sim, foi pensado. Então, nós podemos fazer a cidade da indústria do turismo. São 750 empresas que nós estimamos que vão se instalar. São 6 mil empregos formais diretos e mais de 20 mil indiretos. Nós dobramos o tempo de permanência do turista, isso significa a mesma coisa que dobrar o número de visitantes, porque nós temos feito esforço gigantesco, gastado milhões para querer aumentar o fluxo de turista para cá. Nós temos que aproveitar o que já vem e segurar ele mais tempo. É muito simples, não precisa ser matemático, é aritmética isso que nós estamos fazendo. E Itaipu, né, ela é uma ferramenta, eu acredito que os bancos internacionais que financiaram
essa obra, não vão querer ter um case aqui, um caso de insucesso. Eu creio que é uma oportunidade que nós estamos tendo em 5 anos. A agenda que nós propomos é para transformar a história do nosso continente a partir da tríplice fronteira, arrancando, cantando os pneus e unindo os povos para preservar a vida.